Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. Há aproximadamente uma semana, mais ou menos, eu peguei pra ler Crepúsculo, em 24 horas, eu inclusive gravei um vlog, até por causa da ideia do novo livro, Sol da Meia-Noite. Eu queria revisitar essa franquia e entender um pouquinho essa mística que existe por trás dessa história, Foi uma experiência bem legal, mas eu não vou falar muito porque a gente já tem o vlog gravado que dá todos os detalhes, então se você quiser ver, dá uma clicadinha aqui do lado, dá um pulinho lá, depois volta aqui. Combinado? E aí eu pensei em estender isso para outras franquias, até porque eu achei interessante essa ideia de ler rapidamente um livro, porque são livros fáceis, gostosos de ler rapidamente, assim, que você não quer parar. E eu peguei 50 Tons de Cinza, só que não foi uma experiência das melhores para mim, realmente, assim, eu acho que esse livro não encaixou no que eu estava acostumado a ler, não me trouxe aquela ideia de diversão que a leitura tem que trazer, nem de prazer, infelizmente. Embora ele seja todo calcado em prazer, mas ele não foi, assim, algo prazeroso para mim até o momento. Eu tô na página 160 e o livro não funcionou pra mim, mas isso não significa que ele não funcione para outras pessoas. E eu quero deixar bem claro que nesse vídeo eu vou trazer argumentos pelos quais essa história não funcionou pra mim. Pode ser que pra você não concorde, que você tenha outros argumentos para que tudo isso funcione na sua cabeça, E não tem problema nenhum. Quem sou eu para ditar o que você deve ler e o que você não deve? Este canal aqui é uma ideia de realmente trazer a literatura para discussão e eu vou trazer o único ponto de vista que eu tenho acesso no momento, que é o meu ponto de vista. E aí, se você quiser conversar comigo, escreve aí embaixo nos comentários e a gente vai discutir sobre isso. Combinado? Então vou começar com relação à inspiração deste livro em Crepúsculo. Ele foi feito como uma fanfic de Crepúsculo e depois foi adaptado para ser lançado e virou esse arrasa-quarteirão. Mas eu achava que eram só assim momentos que deveriam ser parecidos com Crepúsculo. Mas a estrutura da história, os personagens, a forma com que eles interagem e até a própria relação do Christian com a Anastácia, para mim, são idênticos, são cópias. Tem algumas frases que ela fala pra ele que eu claramente imagino que foram tiradas dessa fanfic. Quando ele fala de leitura de mente, eu lembro logo do Edward lá, que tinha esse negócio de não conseguir ler a mente da Bella. Tem vários momentos muito parecidos, com frases idênticas, como, me conta o que você tá pensando, Essas coisinhas que tinha ali como um charme em Crepúsculo e que aqui parecem que são jogadas apenas pra falar assim, vou ocupar essas páginas aqui. Os personagens, principalmente a Anastácia e o Grey, são muito parecidos com o Edward e a Bella. A Bella tinha aquela coisa de ficar se questionando o tempo todo, de se botar pra baixo o tempo todo. A Anastácia é a mesma coisa. Ela fica falando de si como se ela fosse a pior mulher do mundo e dele como se ele fosse um deus grego, sabe? Do mesmo jeito que a Bella fazia com o Edward. Então, eu já li essa história antes, sabe? E era isso que passava na minha cabeça quando eu ia folheando aqui o livro de 50 Tons de Cinza. Eu não queria reler essa história de outra maneira, trocando vampirismo por sexo. A própria estrutura da história, assim, ela é muito, muito parecida mesmo. Ela começa com um encontro entre os dois, que é um encontro fortuito, assim, que ela cai na sala dele quando ela vai fazer a entrevista. E aí 2 dias depois, nem isso, eles já estão saindo pra tomar café. E aí 3 dias depois ele já leva ela pro apartamento dele e começa a contar quem ele é. E se era um segredo tão profundo dele, como é que ele vai confiar numa menina que ele conheceu faz 3, 4 dias, sabe? Eu acho isso muito inverossímil, infelizmente. Outra coisa que me incomodou muito foi a linguagem da autora. Eu não sou muito fã de livros hot, então, eu não tenho noção de como é um livro hot. Eu entendo que deve ter ali as suas regrinhas, a utilização da palavra mais sensual, Falando coisas mais apelativas. Mas pra mim, que tô lendo pela primeira vez um livro desse jeito, eu ficava chocado a cada página. Ela gastou um capítulo inteiro, acho que umas 8 ou 10 páginas, narrando a primeira vez dos dois. E ela colocava detalhes, assim, que acabavam com a possibilidade de você imaginar as coisas, porque ela dava tudo mastigado ali, sabe? Eu não gosto muito disso, de ler ali e ter todas as descrições sem abertura de eu colocar o meu pensamento pra rodar ali, que possa trazer alguma beleza da situação, que possa trazer alguma poética até porque nessa primeira vez é a vez em que ele diz que ele faz amor com ela, Então deveria ser mágico, deveria ser bonito e não alguma coisa extremamente descrita com detalhes, incluindo quantas vezes ele coloca as coisas dentro dela. Eu achei muito entregue e talvez seja isso que tenha prejudicado a minha experiência. A autora também, ela reafirma o Grey o tempo todo. Ela tenta vender pra gente que ele é um cara legal o tempo todo, pela mente da Anastácia. E não me desce na garganta o fato de alguém ser desse jeito, sabe? Alguém que é frio em um determinado ponto, e do nada ele começa a sorrir, e de repente ele volta a ser frio de novo. E eu não entendo. Eu realmente não entendo, não compreendo. Era uma coisa que já me incomodava lá no Crepúsculo, na relação do Edward e da Bella, aquela coisa dele de,
eu não sei se eu devo ficar com você. Ah, então não fica, sabe? Se você tá na dúvida, não fica. Se você quer ficar, fica. Pronto, acabou. Praticidade, gente. Vamos ser mais práticos. E a Anastácia, ela é muito ingênua pra uma menina de 21 anos. Se fosse a Bela, no ensino médio, com 17, 18 anos, e nem a Bela era tão ingênua assim, eu entenderia. Mas a Anastácia, assim, ela tá no final da faculdade, né? Ela estudou literatura. Então, assim, ela tem todo o arcabouço teórico pra ser inteligentíssima, pra ser uma pessoa que tem consciência do que acontece ao redor dela. E ela é extremamente boba, extremamente ingênua. Ela se entrega pra ele de uma forma muito rápida. E eu sei que às vezes você conhece alguém, se entrega de uma forma rápida. Mas depois, no dia seguinte, geralmente, as pessoas elas têm aquele lampejo de realidade. De voltar à realidade dela e perceber, bem, será que isso aqui é legal? Será que não é? E ela tem isso. Inclusive, tem duas coisas que me irritam muito, que é aquela ideia dela do inconsciente e da deusa interior. Eu não entendi aquilo. De onde surgiu aquilo ali, que do nada ela falava com o inconsciente dela, do nada falava com a deusa interior. Mas tudo bem, jeito da autora de escrever, não é mesmo? Mas isso me incomoda porque é o seguinte, geralmente a gente tem os autores que falam pra gente sobre o processo de escrita, que eles criam uma história, eles têm um plano, eles querem chegar no final desse plano, mas que ali no meio da história os personagens começam a ganhar vida e fazer as próprias atitudes deles, assim, ir pros caminhos que eles acham que devem ir. E eu sei disso porque eu gosto muito de escrever, então, inclusive, convido você para ver meu livro no Wattpad, que eu vou colocar o link aqui debaixo da descrição, a lista de amanhãs. Mas nesse livro, parece que ela não deu ouvidos aos personagens. Ela sabia onde eles iriam chegar, ela queria botar eles lá de qualquer maneira e não teve nenhum questionamento, nenhuma mudança no plano inicial. E isso me incomoda muito, porque parece que tudo ali foi criado para encaixar direitinho na história, para fazer aquilo ali dar certo. Eu não senti o romance, por exemplo, do Christian e da Anastácia até agora, e são 160 páginas. O livro ele tem que vender isso nas primeiras páginas pra gente dar credibilidade pro fato de que ela vai abrir mão da própria liberdade dela pra se entregar pra ele de uma maneira total, assim, pra ele mandar na vida dela e ela se tornar praticamente uma escrava dele, né? Que é o que ele quer, que ela seja submissa a ele. Por fim, teve mais uma coisa que me incomodou. Eu não tenho problema nenhum com autores que são extremamente comerciais, marqueteiros. Eu entendo a necessidade de você saber ganhar dinheiro com a arte que você escreve, né? Com a história que você escreve. Mas esse livro aqui, pra mim, ele trouxe uma grande quantidade de propaganda pra 160 páginas. Tem uma cena aqui, que é a cena que o Gray dá pra ela o computador, que eu fiquei abismado. Porque ele manda alguém entregar o computador e nem na vida real esse entregador daria conta de explicar com tanta propriedade o que é que tem nesse computador e como ele funciona e quantos gigahertz de memória tem e blá blá blá. É muito inverossímil. Ficou uma coisa assim, descarada que seria algum publi editorial ali. Mesmo que não fosse, ficou parecendo. Em algum momento você tem que conseguir encaixar, se você estiver fazendo esse tipo de ação de marketing, de uma maneira leve, suave, para que não agrida o seu leitor e não fale, compre este produto. Então, gente, tá tudo bem se você gosta desse livro. Eu não tenho como julgar vocês. Quem sou eu pra ditar o que vocês devem ler e o que vocês não devem ler? O importante é ler. Mas do meu ponto de vista, com a bagagem de leitura, né, de experiências que eu tenho durante a minha vida, esse não foi um livro que se encaixou em algo que eu posso dizer que eu goste. Então é por isso que eu oficializo a minha desistência em relação a ele. Até porque eu tô enrolando demais com esse livro. Eu não tô tendo ânimo pra pegar ele pra ler e aí eu acabo deixando livros aqui que são muito legais, que eu tenho vontade de ler de lado. Então é isso, pessoal, nosso vídeo termina por aqui. Eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo e que pôde entender um pouquinho mais sobre o que passou na minha cabeça com relação à leitura de 50 Tons de Cinza. Vou pedir novamente seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos e me segue lá no Instagram, @meninoquelê, porque hoje à noite tem a nossa live aberta e eu espero todos vocês lá pra gente papear um pouquinho. Eu desejo a vocês uma excelente semana, boas leituras e até o próximo vídeo.